Olá, amigos. Queria agradecer aqui o convite da IA Delta, permitir compartilhar nossos estudos, nossas reflexões a respeito de alguns temas, principalmente sobre temas contemporâneos, temas que estão batendo a porta aí daqueles que fazem concursos públicos. Então é importante não só os concursandos, aqueles que almejam a carreira de delegado, mas também os nossos colegas, delegados de polícia de todo o país, compartilharmos informações e ideias para cada vez mais exercermos nossa função dentro de um Estado democrático de direito. Sou delegado de polícia, Rochester Marreiros Barbosa, delegado de polícia no Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estácio de Sá nos cursos de graduação e pós-graduação, professor também do curso SEI, um curso na internet sobre resolução de casos concretos, professor também da FAEPOL, preparatório para delegado de polícia. Enfim, o tema que eu vou abordar agora será delegado de polícia nos tratados sobre direitos humanos. Bom, antes de mais nada, eu vou falar de forma bem rápida, objetiva, para que a gente capte a informação e aí, posteriormente, façamos essa reflexão, pesquisemos mais sobre o assunto. Importante a gente jogar o tema para que a gente possa realizar esse debate, não deixarmos passar em branco temas tão relevantes para a carreira do delegado de polícia. Principalmente rechaçar muitos estigmas relacionados à nossa função por se tratar de uma carreira policial. Bom, o sistema de proteção de direitos humanos, ele possui um sistema global e um sistema regional, não é? O sistema global, ele tem como norte principal o chamado Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. É como se fosse uma carta, como se fosse um tratado que vincula países na efetivação de direitos humanos, alguns doutrinadores chamam de direitos humanos fundamentais, mas há uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, né? Poderíamos abordar isso num momento posterior. De qualquer forma, todos os organismos que se relacionam às questões de direitos humanos no globo utilizam o pacto como uma espinha dorsal dos demais tratados de direitos humanos. Para facilitar a efetividade desses direitos humanos, se dividiu em regiões. Então, basicamente, nós temos uma corte para cada região, uma corte interamericana, que diz respeito à região da América Latina, uma corte europeia, que diz respeito aos países da Europa, e uma corte africana de direitos humanos, de respeito a alguns países da África. Esses tratados de direitos humanos, eles cada vez mais possuem adesões em seus países, e o Brasil é signatário de um desses tratados, e na área do Brasil, da América Latina, ele é signatário do Tratado da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós temos então a Convenção Europeia e também a Convenção Africana. O Brasil signatário da Convenção Americana. Essa Convenção Americana é chamada de Pacto de São José da Costa Rica, porque o tribunal, a Corte Internacional, ela é sediada na Costa Rica. Então, por isso tem esse apelido. A questão a se indagar é que o delegado de polícia, como nós já vimos em vídeos anteriores, que ele exerce função jurídica, avalia as questões e as circunstâncias judiciais de um caso concreto, seja na avaliação do flagrante, se caberia ali uma hipótese de prisão, se caberia uma hipótese de liberdade provisória, se uma norma ela é uma norma efetivamente constitucional ou inconstitucional, se é uma norma que viola ou não o Pacto de São José da Costa Rica. E aí entra o nosso assunto. Importante que o delegado tenha conhecimento como funciona esse sistema de direitos humanos para que ele atente às normas internas que sejam contrárias a esse pacto. E como é que funciona a eficácia desse tratado no Brasil? Bom, em todos os lugares do mundo que os países são signatários, existem algumas regras que permitem a incidência, a vigência desses tratados internamente. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião de um julgamento de um recurso extraordinário sobre prisão civil do depositário infiel,
em dezembro de 2008, decidiu que os tratados internacionais sobre direitos humanos, após a emenda constitucional 45, que trata desse assunto no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição, entendeu que tratados ratificados antes da emenda constitucional, que é de 2004, e nesse SPEC a Convenção Americana de Direitos Humanos ela foi ratificada pelo Brasil através do decreto 678 de 92, portanto antes da emenda constitucional 45 de 2004, entendeu o Supremo que os tratados recepcionados antes dessa emenda, elas teriam status de norma supralegal, ou seja, ela está acima da lei, mas abaixo da Constituição, criando um sistema de hierarquia, ou seja, de obediência horizontal do Tratado Internacional de Direitos Humanos, o que contraria praticamente a doutrina majoritária. Se temos aí a própria professora Flávia Piovesan, Luiz Flávio Gomes, professor Mazzuoli, André de Carvalho Ramos, são autores que tratam sobre direito internacional humanístico e que entendem que os tratados anteriores à emenda constitucional deveriam ser entendidos como normas com status constitucional. Não é? É até admissível que, formalmente falando, ela tenha um status supralegal, mas materialmente é uma norma equivalência constitucional. Há até países que fazem uma equivalência de norma supraconstitucional, não é o caso do Brasil. Então, significa dizer, amigos, que o delegado de polícia, se deparando com uma questão processual ou penal que seja contrária ao tratado, vale o tratado. O tratado tem eficácia plena no país, ele está em vigor. Isso significa dizer que cabe ao delegado de polícia, como garantidor dos direitos fundamentais, efetivar esse tratado e considerar inválida a norma jurídica que contrarie esse documento. Então, não há nenhum óbice para que isso aconteça, até porque a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Arellano, no caso Amonacir Arellano versus Chile, ele entendeu que, inclusive, países onde órgãos jurisdicionais ou órgãos administrativos que não exerçam controle constitucional previsto pela Constituição têm o dever de aplicar o Tratado Internacional de Direitos Humanos, e repetiu esse mesmo julgado em casos envolvendo o Uruguai, envolvendo a República Dominicana, envolvendo também o Chile, como acabei de dizer. Então, só para vocês perceberem, e mais um país também, México. Foram os países em que o controle de constitucionalidade é realizado pela sua Suprema Corte, sendo vedados aos órgãos infraconstitucionais realizarem isso. No entanto, a própria Corte Interamericana entende que a análise da convencionalidade, ou seja, a análise dos tratados e convenção sobre direitos humanos, não é uma análise que segue a lógica da hierarquia, mas sim da qualidade, ou seja, se é uma norma materialmente humanística, ela deve ser considerada válida em detrimento daquelas que a contrariem, não seguindo a lógica da hierarquia e sim a lógica da qualidade. Perfeito? Sirva aí de reflexão para o tema e bons estudos. Até o próximo encontro.